A tecnologia do DNA recombinante é uma tecnologia, é uma técnica muito utilizada nos laboratórios de biotecnologia. E para que se utiliza essa técnica? Para estudar um determinado gene, um gene de interesse, ou para extrair ou produzir, mais bem, produtos de um determinado gene, como por exemplo a insulina, né? E a gente vai falar sobre isso mais adiante no vídeo. Então, como é que acontece especificamente essa tecnologia, essa técnica utilizada em biotecnologia? Primeiro, se identifica em um determinado organismo. Vou dar o exemplo da insulina, tá, gente? Em um determinado organismo, um gene de interesse. Então, os seres humanos possuem um gene de interesse, um gene importante que produz a insulina. Nós precisamos de insulina, sim, no nosso metabolismo necessita insulina para que funcione bem, naturalmente bem. Existem pessoas que têm essa deficiência, sim. E essas pessoas necessitam insulina extra, as que são produzidas ou não em seu organismo? Sim. Então, como é que acontece isso? Primeiro de tudo, se identifica o gene no ser humano, recolhem células humanas, retiram esse gene, purificam esse gene. Ok, estou com o gene produtor da insulina humana. O que eu vou fazer? Primeiro, extração e purificação. Beleza. Depois, eu pego esse gene e vou inserir esse gene. Isso tudo é a técnica e é a técnica utilizada para a produção de insulina atualmente. Então, vou utilizar esse gene, onde vou colocar esse gene em um vetor. O vetor geralmente é um plasmídio. Então, o que é um plasmídio? Plasmídio é o DNA extracromossomal das bactérias. Então, o que eu faço? Aqui, eu pego o plasmídio, eu corto o plasmídio com enzimas de restrição, que são aquelas enzimas que são como tesouras moleculares. Corto essas enzimas, esses plasmídios em regiões específicas identificadas pela enzima de restrição, que é a mesma enzima utilizada para cortar o gene lá na célula humana, ok? Então, o que acontece? Depois desse corte, pega esse DNA humano e faz a união desse gene humano ao plasmídio. Então, aqui, gente, onde está o cursor, é onde o gene vai ser inserido. E aí, o que passa? Depois daqui, o que acontece? Se liga, como foi a mesma enzima de restrição, os pares de base foram gerados com, como chama? Cortes coesivos, cortes onde as bases nitrogenadas elas podem se unir naturalmente, ok? Então, foi a mesma enzima de restrição e identificou a mesma parte, os mesmos pares de bases. Então, na hora de ligar, se liga. Normalmente, os pares de bases vão coincidir ali na hora do pareamento de bases. Então, o que vai acontecer? Vem outras enzimas que são como se fossem cola, né? Ou pegamentos em espanhol. Então, vai colar esse fragmento de DNA externo ao plasmídio da bactéria, ok? Depois de colar esse plasmídio novo,
que vai fazer? O DNA recombinante, o que é? É o plasmídio e o DNA a ser cortado, ok? Por exemplo, o gene da insulina humana. Depois vão pegar esse plasmídio e vão colocar esse plasmídio onde? De volta na bactéria hospedeira, ok? De volta na Escherichia coli ou na E. coli, por exemplo. E aí o que vai acontecer? Vai colocar essa bactéria em um meio de cultura. Para quê? Para que ela replique, para que ela se reproduza de maneira exponencial. Então, a bactéria hospedeira vai sofrer multiplicações. Além da bactéria, essa bactéria, a bactéria mãe, gerar bactérias filhas com a mesma característica genética, inclusive a mesma característica genética dos plasmídios recombinantes. Então, aquele gene que foi inserido aqui, ele vai se reproduzir, porque o plasmídio dentro da célula bacteriana se reproduz, né? Se replica, ok? Se replica. Então, ele vai replicar aqui dentro, vai replicar primeiramente aqui na célula mãe e depois, quando for a célula mãe se multiplicar suas inúmeras vezes, os plasmídios também continuam se multiplicando, se replicando e as bactérias filhas se replicam de maneira exponencial. Então, esse DNA recombinante ele vai passar para as outras gerações bacterianas. Ok? Beleza. Então, o que acontece? Quando estão preparando esse plasmídio geralmente possui um gene marcador. E se ele não possui um gene marcador, os pesquisadores eles inserem esse gene marcador, que é um gene antibiótico, um gene para um determinado antibiótico. Então, quando essas bactérias estão se reproduzindo no meio de cultura, o que é o meio de cultura? Meio de cultura é aquele meio onde colocam a bactéria para reproduzir. Porque o meio está cheio de quê? De casa, comida e roupa lavada. O meio de cultura é casa, comida e roupa lavada. Então, quando a bactéria tem casa, comida e roupa lavada, o que ela faz? Reproduz. Então, ela reproduz. E aí, o que acontece? Se o meio de cultura tem um determinado antibiótico, esse antibiótico vai matar as outras bactérias, mas aquela bactéria que é resistente, essa bactéria que é resistente, que tem como marcador a resistência àquele antibiótico X, que tem o meu gene de interesse, então essa bactéria vai conseguir resistir e multiplicar naquele meu meio de cultura. Então, esse é um marcador importante nessa tecnologia, nessa técnica. Então, aquela bactéria resistente àquele antibiótico X é a mesma bactéria que tem o meu gene de interesse ali. Então, eu consegui marcar qual é a bactéria que tem o meu gene de interesse. Então, eu pego essas bactérias e utilizo essas bactérias especificamente para depois produzir, por exemplo, em grande escala, uma determinada proteína que aquele gene de interesse produz ou expressa, ok? Então, essa é a tecnologia do DNA recombinante, queridos. Espero que vocês tenham entendido. Por nada, um beijinho e que a força esteja com vocês. Tchau!